Muito bem, pessoal, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, né? Muito bom ter você aqui nessa quinta-feira, dia 8 de janeiro. Edição hoje, rapaziada, Express, tá? Hoje vamos para uma edição Express. Primeiramente, porque tem muito assunto para falar, tem muita coisa pra gente abordar no programa de hoje. A rodada de ontem foi incrível, muito jogo bom, né? Muito jogo decidido na bola final, muita atuação individual foda, algumas, né, vitórias surpreendentes também. Então tem muito o que falar sobre a rodada de ontem. E temos também, obviamente, que falar sobre a troca do Trae pro Wizards, né? Ontem a troca foi confirmada, Trae Young é jogador do Washington Wizards. E aí no episódio de hoje eu quero dar uma destrinchada um pouquinho maior na troca. Eu já fiz um vídeo ontem, quando a troca saiu, mas aqui eu quero dar uma aprofundada um pouco maior nessa negociação que levou o menino calvo para Washington DC, tá bom? Então tem muita coisa para falar. E o outro motivo que vai fazer o programa de hoje ser um pouquinho mais acelerado é que daqui a pouco eu tenho que sair de casa, né? Daqui a pouco eu tenho que resolver um BOzinho ali na cidade, né? Como se eu morasse no campo, né? Quem mora no campo são os meus pais, eu moro, né? Só que eu moro numa região mais afastada, eu tenho que ir lá no centro da cidade, resolver BO de cartório, então, bicho, o dia hoje vai ser meio foda. Então, eu vou tentar fazer esse programa mais acelerado, num pace mais acelerado, né? Pra eu não me atrasar e, ao mesmo tempo, conseguir falar de tudo que aconteceu na quarta-feira de NBA, que não foi pouca coisa, hein? Não foi pouca coisa. Então, vamos aqui começar essa bagaça. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de dar uma olhadinha lá nas promoções da Centauro. Centauro é parceira do canal, segue sendo parceira do canal em 2026. E usando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você consegue um desconto de 10% nas suas compras, cara. Esse é o grande benefício dessa parceria. Um cupomzinho que te garante esse desconto maravilhoso. Então vai na Centauro, usa o cupom SWISH10, SWISH10 e garante esse desconto maravilhoso. E de quebra, você vai estar ajudando aqui o canal, porque uma pequena parte do valor do produto que você adquirir usando o meu cupom volta para o canal para a gente conseguir, né, manter tudo isso aqui funcionando, tá bom? Então, vai na Centauro, usa o cupom e aproveite, fechou? Vamos começar então, roda a vinhetinha e aí na volta a gente já começa a falar sobre os jogos de ontem da NBA. Bora! Vamos lá, pessoal, vamos começar já falando, né, sobre um jogo que teve game winner, que teve final emocionante, que foi Toronto Raptors e Charlotte Hornets, né, cara? Esse jogo abriu a rodada de ontem e foi jogão, né? Foi jogão. Raptors venceu 97-96, vitória fora de casa, né, lá no Spectrum Center. Um jogo que chegou no último segundo com o Charlotte vencendo, né? O LaMelo conseguiu, né, uma bela layup ali para botar o Hornets na frente com 1 segundo no relógio. Parecia que o Hornets ia conseguir vencer, só que no último lance, Immanuel Quickley apareceu com uma bolaça de 3 que garantiu a vitória do Raptors. O Raptors chegando à sua 23ª vitória na temporada, fase excelente do gigante do Canadá, e o Hornets sofrendo sua 24ª derrota. Destaques do jogo pelo lado do Hornets, LaMelo Ball, né? Quase foi o nome da vitória, não deu, mas terminou com 15 pontos, 7 rebotes, 7 assistências. Não foi um jogo, né, dos melhores, mas, né, foi um bom jogo do LaMelo e ele quase que foi o herói. Pelo lado do Raptors, destaque obviamente para o Quickley, né, que conseguiu a bola da vitória, mas destaque também para RJ Barrett, jogo bem bom do RJ, 28 pontos e 7 rebotes. Aí na sequência a gente teve o Detroit Pistons vencendo o Chicago Bulls em casa por 108-93. Um jogo que o Pistons estava todo desfalcado, né? Não que o Bulls também não estivesse, né? Os dois times estavam bem desfalcados. Mas o Pistons, cara, sem Cade, sem Duren, sem Tobias, e mesmo assim conseguiu uma bela vitória, 108-93.
quarto período muito dominante de Detroit, né? Metendo 32-16 na última parcial, né? Dominou. Isaiah Stewart foi o grande nome da vitória de Detroit, deitando para cima do garrafão do Bulls. 31 pontos, 3 rebotes e 2 tocos para Isaiah Stewart. Primeiro jogo de mais de 30 pontos dele na carreira, career high do Isaiah Stewart, que é um dos principais nomes dessa temporada do Pistons, né? Um jogador que tá na discussão de DPOY, está nessa discussão. E ontem, além de aparecer muito bem na defesa, foi muito bem no ataque. Grande atuação do maluco Isaiah Stewart. Detroit chegando à sua 28ª vitória, né, na temporada, se mantendo, né, muito bem na liderança do leste. Pelo lado do Bulls, destaque para Vucevic. 20 pontos e 16 rebotes para o montenegrino, mas não foi o suficiente. Aí a gente teve o Sixers batendo o Washington Wizards em Filadélfia por 131-110. Esse foi o primeiro jogo da temporada que o Sixers jogou completo, né, com todo mundo à disposição. Paul George, Embiid, Maxey, Kelly Oubre voltou ontem de lesão. Foi o primeiro jogo do Kelly Oubre na temporada, se não me engano. Acho que ele não tinha jogado ainda. Edcombe, enfim. O Sixers completinho e conseguiu uma grande vitória. O Big Three de Filadélfia brilhou, né? Brilhou. A gente teve Embiid com 28 pontos em 25 minutos. O Embiid que nos últimos 6 jogos tá com números de vintage Embiid, né? São 28,8 pontos, 7,7 rebotes, 1,2 tocos com 53% de field goal nos últimos 6 jogos. Isso tudo jogando 34 minutos de média, né? Embiid voltando à sua velha forma. Ontem foi o 5º jogo seguido que ele jogou, o que não acontecia desde os playoffs de 2024. Desde os playoffs de 24 ele não jogava 5 jogos seguidos, mano. Então, realmente é bem legal ver o Embiid voltando. Tomara que ele se mantenha nessa boa forma, tomara que ele se mantenha saudável. Eu já brinquei, né, que eu larguei mão do Embiid, mas no fundo eu ainda quero acreditar que ele pode voltar a ser o Embiid MVP, a ser o Embiid que era o único capaz de rivalizar com o Jokic na posição de garrafão, na posição de pivô, perdão. Eu quero acreditar que esse Embiid pode voltar. E nos últimos 6 jogos, a gente viu esse Embiid. Então, tomara que ele se mantenha saudável. Paul George fez 23 pontos, Maxey fez 22, foram muito bem. Os 3 combinando para 73 pontos. Filadélfia com sua 4ª vitória nos últimos 5 jogos. E na temporada são 20 vitórias para o time, né? Vamos ver por quanto tempo esse Sixers fica saudável. Ficando saudável, esse Sixers pode brigar forte pelo topo da conferência, viu? Porque é um elenco muito bom, só que depende 100% da saúde dos caras. Torcer para que eles se mantenham saudáveis. E uma coisa tem que ser dita. Belo trabalho do Nick Nurse nesse ano, viu? Ele que ano passado fez um trabalho bem questionável. Eu entendo que teve toda a questão das lesões e tudo, mas o Sixers era uma bagunça no passado. Era um time que não tinha padrão de jogo. Nesse ano, não. Nesse ano, mesmo nos jogos com desfalques, o Sixers mantém um padrão. E, com todo mundo à disposição, o time joga muito bem, né? Os processos são muito bem feitos no ataque, a defesa funciona. Gosto do que o Nick Nurse tem feito e torço muito pela saúde, né, desse time dos Sixers. Tomara que eles fiquem saudáveis. Aí a gente teve uma das vitórias mais, cara, impressionantes de ontem, que foi o Denver vencendo o Celtics no TD Garden, né? Denver sem Nikola Jokic, né, bateu o Celtics por 114-110. Mais uma grande atuação de Jamal Murray. Ele que, pra mim, é indiscutível que ele é All-Star nessa temporada. Assim, pra mim, não tem como ele não ser All-Star. Uma temporada incrível, a melhor temporada da carreira do Jamal Murray, pelo menos em temporada regular. E ontem ele foi o cara. Claro, o Peyton Watson foi gigante com 30 pontos, ele que vem jogando muito bem nesse período sem Jokic, fundamental para os bons resultados de Denver. Mas tudo passou pelo Jamal Murray. A criação de jogo dele, a tomada de decisão, cara, que atuação, bicho. 22 pontos com 17 assistências, 8 de 17 nos arremessos. Né, ontem foi a maior marca de assistências da carreira do Jamal Murray.
né, atuando como um playmaker de elite, coisa que a galera às vezes não valoriza tanto, porque o Jokic é quem mais chama a atenção na questão das assistências, na questão da criação para os companheiros, mas o Jamal Murray sempre foi um grande playmaker. Sempre foi. É que com o Jokic em quadra, ele acaba muitas vezes executando mais o papel de finalizador, porque o Jokic é quem cria na maioria das vezes. Mas o Jamal Murray sempre teve essa assistência, sempre teve essa capacidade de leitura, e ontem ele usou isso de uma forma maravilhosa, cara. Tomando todas as decisões corretas, gerando muito arremesso. Ontem o Denver foi absurdo nas bolas de 3, né? Foram 20 bolas de 3 ontem, né? Muito bem. Sofreu nos rebotes ofensivos, sofreu nos pontos no garrafão, mas conseguiu compensar. O banco de Denver ontem teve um impacto muito bom com o Aaron Gordon ali comandando a segunda unidade, uma performance defensiva muito boa do Aaron Gordon. Sempre que ele entrou em quadra, ele conseguiu, né, ter um impacto extremamente positivo, travando o ataque do Celtics em vários momentos. Então, foi uma grande atuação de Denver, grande jogo, uma das grandes vitórias de Denver na temporada. Denver que já havia conquistado uma das suas grandes vitórias na temporada contra a Filadélfia, sem ninguém, jogando com seu time D. Ontem conseguiu mais uma grande vitória, sem Jokic, basicamente sem garrafão, né? E mesmo assim, bateu o grande Boston Celtics, que teve o Jaylen Brown vindo para 33 pontos, mas não foi suficiente para evitar a derrota. Quarto período de Denver foi maravilhoso, hein? Baita quarto período do Denver Nuggets. Aí a gente teve, né, a Atlanta Hawks vencendo o New Orleans Pelicans no jogo que marcou a última vez, né, que vimos a Atlanta na quadra do Hawks como jogador do Hawks. Ontem ele acabou não jogando, né, tava fora, mas ele estava lá acompanhando o time. Inclusive teve uma cena muito bonita, né, dele saindo pro vestiário na hora que saiu a notícia da troca, né, uma imagem meio bem simbólica. E o Hawks venceu, né, o Hawks venceu no jogo que, de certa forma, foi a despedida do Trae, da torcida de Atlanta. Vitória por 117-100, né, Rizaché foi o grande destaque, 25 pontos pro francês. E aproveitando para falar da troca em si, né, deixa eu aproveitar esse gancho, só, né, fazendo um breve resumo, a troca rolou ontem, né? Informação do Charania, o Trae Young foi mandado para o Wizards em troca de McCollum e Corey Kispert, né? Uma troca que não envolveu escolhas de draft, né? O Hawks não recebeu nenhuma e nem mandou nenhuma também para o Wizards. A princípio, a maioria das pessoas julgou a troca como uma troca ruim para Atlanta, e eu entendo a análise da galera. Realmente chama a atenção você ver o Trae Young, que foi o franchise player do Hawks nas últimas 8 temporadas, né, um dos grandes jogadores da história da franquia. A gente está falando de um Trae que terminou a sua passagem em Atlanta como o líder em assistências totais e por jogo da franquia, como o líder em bolas de 3 da franquia, como o líder em pontos e assistências por jogo da franquia em playoffs. Terminou em 6º, né, em pontos. Foi 4 vezes All-Star jogando no time, foi uma vez ao NBA, levou o time para uma final de conferência, né, ainda no seu começo ali com a equipe. Então, o Trae Young, ele é um dos grandes da história, né? Sem dúvida alguma é o maior jogador do Hawks na década, isso sem dúvida alguma. Então, eu entendo o torcedor do Hawks ver esse cara indo embora sem vir nenhuma peça realmente boa. Tipo, o McCollum é um bom jogador? É um bom jogador, mas é pior do que o Trae. Corey Kispert é um bom role player? Sim, mas, né? E não veio nenhuma escolha. Então, eu entendo a avaliação inicial ser de que foi uma troca horrível para Atlanta e maravilhosa para o Wizards, porque mesmo com as questões salariais do Trae e dele meio que não casar com a linha do tempo de Atlanta, né? A linha do tempo de Washington, que é um time extremamente jovem, é um time cheio de novatos, cheio de segundanista, é um time pro futuro, é um time que tá pensando em draft. E o Trae Young chega com 8 anos de liga, com 27 anos,
já consolidado como um dos melhores da posição na NBA, já consolidado como uma estrela, né, com outras ambições, com um salário muito grande. Então, apesar dele talvez não se encaixar na linha do tempo do Wizards, cara, é uma estrela chegando no Washington Wizards. E uma estrela que chega no time querendo ir pro time. Querendo jogar no time. Coisa que normalmente não acontece com o Wizards. Ninguém quer jogar no Wizards. Né? Pro Wizards ter uma estrela, o Wizards tem que draftar, desenvolver e gastar uma grana violenta pra estrela. Foi assim com o Bradley Beal, foi assim com o John Wall, né? Então, o Trae Young chegar no Wizards, pelo preço que foi pago, cara, é uma puta vitória pro Wizards. Né? No vencedores e perdedores da troca, o Wizards, sim, dá pra ser considerado o grande vencedor. Né? Só que eu não consigo colocar o Hawks como perdedor, porque a troca, ela... Você tem que analisar a troca olhando pro contexto. Tanto que talvez eu até intitule esse corte como vencedores e perdedores da troca do Trae Young, mas a real, cara, é que não vão ter perdedores, porque olhando pro contexto da negociação, não tem como chamar o Hawks de perdedor. Por quê? Trae Young é um grande jogador? Sem dúvida. Sem dúvida. Já falei aqui tudo que ele é dentro da franquia. É um dos melhores armadores da liga, é um dos melhores assistentes da liga, foi o líder em assistências da NBA na temporada passada, tá? Só que nessa temporada, cara, o Trae não tá jogando bem. Não tá jogando bem. Essa vinha sendo a pior temporada do Trae com a camisa do Hawks. A pior. Em termos de produção, em termos de eficiência. E o Trae é um jogador que, defensivamente, ele é nulo. Pelo tamanho dele, ele não consegue defender. Ele não consegue. E jogadores desse arquétipo do Trae, que são, né, que tem muito volume no ataque, mas com pouca eficiência e que na defesa não entregam nada, esse arquétipo de jogador não tem muito valor na NBA atual. Na NBA atual, um Desmond Bane, um Mikal Bridges, um Anunoby tem muito mais valor do que um Trae Young. Porque é comprovado que você não é campeão, que você não consegue ser campeão se você não tiver um Anunoby, se você não tiver um Desmond Bane, se você não tiver um Alex Caruso no time. Você precisa ter esses caras para você ser campeão. Ao mesmo tempo que você não precisa ter um Trae Young para ser campeão. Você entende? O peso de você ter um Anunoby no seu time é maior do que o peso de você ter um Trae Young, pensando em título, em competição. Por quê? Porque o Trae Young é um jogador que vai te entregar muito no ataque, mas que vai te comprometer muito na defesa. Você vai ter que montar um sistema todo baseado em esconder o Trae Young na defesa. E no playoff é difícil demais você esconder um jogador numa série inteira. É muito difícil. Prova disso é, né, que desde a ida para as finais de conferência, lá em 21? Qual foi a outra série de playoff que o Hawks ganhou? Entendeu? Por quê? Porque não dá pra você esconder o Trae Young na defesa uma série inteira. O que aconteceu lá em 21 foi muito fora da curva. Muito fora da curva. Sacou? E aí você junta a isso o fato do Trae tá no seu último ano de contrato garantido com uma player option pro outro ano. Cara, o valor de mercado do Trae era quase zero. Era quase zero. Prova disso é que o único time que realmente mostrou interesse nele foi o Wizards. Entendeu? Então, olhando pra isso, desculpa, eu não consigo colocar o Hawks como perdedor. Porque mesmo nesse contexto, onde você tem um jogador totalmente desvalorizado, o Hawks pegou um McCollum que inicialmente até vai ajudar no time. Eu acho que o encaixe dele com esse time do Hawks é interessante, é um cara que trabalha bem fora da bola, é um cara que trabalha bem espaçando quadra, vai ser um bom parceiro ali pro Jalen Johnson no ataque. Eu acho que os dois tendem a funcionar muito bem juntos. Ganha o Corey Kispert, que é um bom arremessador, relativamente jovem, tem 26 anos, então não é um cara velho, então é um cara que ainda pode evoluir, né? Principalmente tendo mais volume, coisa que ele não teve lá no Wizards. E o McCollum, ele tem um plus que é o inspirante.
o contrato expirante do McCollum vai ser muito valioso pro Hawks ano que vem. Porque com ele saindo, com o Porzingis saindo, com o Kennard saindo, cara, o Hawks vai abrir, sei lá, 30, quase, até mais de 30 milhões no cap para ano que vem. Para gastar na free agency, para montar um time pro Jalen Johnson, que a partir de agora é o novo franchise player da equipe de forma oficial. Então, eu não consigo colocar o Hawks como perdedor, cara. Não consigo. Eu também não consigo colocar o Trae Young. Beleza, o Trae Young vai pra um time que a princípio não vai ser um time competitivo. O Wizards é um time pra daqui 2 temporadas, né? Se todo mundo se desenvolver bem, é pra daqui 2 temporadas, não é um time pra agora. Mas é um time que vai dar pra ele, primeiramente, né, a chance de assinar uma extensão máxima, né, coisa que no Hawks ele não conseguiria, e ele também não conseguiria em nenhum contender. Nenhum contender teria espaço pra dar uma extensão máxima pro Trae, tá? Né, Minnesota, por exemplo, jamais daria essa extensão máxima pro Trae. Por quê? Porque já tem Anthony Edwards, Gobert e Randle com um contrato muito grande, né? E qualquer outro contender também não teria esse espaço. O Wizards tem esse espaço para dar essa extensão máxima para ele. Então ele, financeiramente, ele vai para um time que vai, né, garantir o contrato que ele quer. Esportivamente, beleza, não vai competir, mas vai estar num time ali onde ele vai ser a primeira opção no ataque. E ele vai ter alguns bons companheiros para associar, né? Eu gosto muito do fit dele com o Alex Sarr. Eu acho que os dois têm tudo para dar certo, né? O pick and roll dos dois tende a ser bem eficiente. Que Shawn George é outro que deve se aproveitar bastante da gravidade do Trae, trabalhando mais fora da bola, trabalhando mais no catch and shoot, né? Outros caras ali do time também devem se aproveitar. Talvez o que menos vai se aproveitar do Trae, talvez seja até algo meio conflitante, é o Bob Carrington e o Trae Johnson, né? Os dois precisam muito da bola para render. E aí o Trae ele vai monopolizar muito a bola. O McCollum, ele não monopolizava tanto assim o jogo, né? O Trae Johnson e o Bob Carrington conseguiam jogar mesmo com o McCollum no time. Com o Trae vai ser meio complicado. O Trae ele precisa da bola para render. O Trae sem bola não existe. Ele não tem off-ball. Então talvez o Trae Johnson e o Bob Carrington, talvez os dois sejam os perdedores da troca. Porque eles vão perder muito volume de jogo. Vão perder muito espaço com o Trae Young, né? Mas assim, de resto, Coulibaly é outro que deve se aproveitar bastante do Trae. Então, assim, o Trae ele vai ter bons companheiros ali. E daqui uns 2 aninhos, se ele se mantiver lá no Wizards mesmo, se ele renovar e tudo, ele deve ter um time bom pra jogar, né? Ainda mais se o Wizards, né, conseguir ter uma boa pick nesse próximo draft, garantir uma pick alta, garantir uma pick top 3, top 4, nesse que tende a ser um dos melhores drafts dos últimos anos, tão bom quanto esse último. Cara, o Wizards tem um futuro interessante. O Trae Young vai ser o líder desse time no futuro. Então, sendo bem sincero, cara, eu nem consigo fazer um vencedores e perdedores clássico, porque eu não consigo colocar muitos perdedores aí. Pra mim, quem sai perdendo nessa troca é o Carrington e o Trae Johnson, que devem perder bastante volume com a chegada do Trae. Quem perde são os jogadores do arquétipo do Trae, né? Porque fica claro que esses caras não têm muito valor no mercado atual. E aí eu tô falando de caras como o Ja Morant, tô falando de caras como o LaMelo Ball. Esses caras perdem com a troca do Trae. Porque é um padrão agora. Jogador unidimensional no ataque, que não agrega nada na defesa, não vai ter muito valor no mercado, não. Isso já havia ficado claro com a questão do Cam Thomas, de ninguém ter ido atrás dele, mesmo ele sendo agente livre. E isso vem ficando cada vez mais claro. Enquanto jogadores do arquétipo de Mikal, de Anunoby, de Desmond Bane, vêm sendo cada vez mais valorizados. Então, talvez os grandes perdedores sejam esses jogadores. Sejam o arquétipo de jogador do Trae. Jogador com problema na defesa, que no ataque te entrega volume, mas não te entrega tanta eficiência. Jogador com problema de lesão também. O Trae nessa temporada jogou muito pouco. Inclusive, ele deve jogar pouco nessa temporada no Wizards também. Que o Wizards não vai querer forçar a volta do Trae. Vai querer que ele se recupere da lesão de forma tranquila, de forma, sabe? Até pra garantir uma escolha alta no próximo draft também. Eu não esperaria ver o Trae jogando muitos jogos não, tá? Não esperaria.
Sinceramente. Então talvez os grandes perdedores sejam esses. Porque, repito, cara, você pode achar a troca ruim, você pode achar que o Hawks recebeu pouco, que o Hawks deveria ter pego uma pique. Até cabia uma escolha de draft aí na troca. Acho que ficaria até justo pro Wizards. Você pode achar isso, mas você tem que analisar o contexto. Você tem que ter claro na sua mente que o Trae Young não tem valor de mercado hoje. Talvez ele se valorize agora. Com o novo contrato, né, entregando boas temporadas ali no Wizards, talvez ele volte a se valorizar. Mas hoje, o valor de mercado do Trae é nulo. Quase nulo, bicho. Entendeu? O valor dele é isso aí, cara. É McCollum e Corey Kispert. Esse é o valor do Trae Young hoje. Valor de mercado. Não tô falando que ele é um jogador ruim, não tô falando que é um jogador péssimo. Não, é um muito bom jogador. Mas pro que a NBA pede hoje, não é, o Trae Young não é prioridade. Para nenhum contender vai se matar para ter um Trae Young. Porque não é ele que vai dar o título pro time. O que vai dar um título para um contender é um Anunoby. É um Mikal. É um Caruso. É um Aaron Gordon. É um Drew Holiday. São esses caras que vão dar título. Não é um Trae Young. Entendeu? Mas enfim. É isso, cara. Uma nova era se inicia em Atlanta, com Jalen Johnson sendo franchise player. E uma nova era se inicia em Wizards, tendo agora Trae Young como seu grande jogador. Wizards voltando a ter um armador estrela depois de muito tempo, né? Depois de Gilbert Arenas, depois de John Wall. Agora Trae Young é o armador estrela do time. Curioso, cara. Tô curioso pra ver o Trae Young jogando no Wizards. Acho que vai ser divertido, mano. Não vai competir, o time não vai brigar por muita coisa. Deve conquistar uma vitoriazinha aqui ou ali. Mas vai ser divertido, cara. O fit dele com o Alex Sarr é muito do interessante. É muito do interessante. Sendo bem sincero. Curioso. Realmente curioso. Enfim. É isso. Sobre a troca, é isso. O Wizards vence. O Wizards, ó. O Hawks vence, né? No último jogo ali com o Trae no elenco. E é isso. Na sequência, a gente teve um jogaço entre Magic e Nets. Puta jogo, né, cara? Um jogo que Brooklyn ficou muito perto da vitória, né? Muito graças ao Egor Deming, que ontem, assim, o que ele fez no quarto período, na prorrogação, foi uma loucura. Né? Entre o fim do quarto período e a prorrogação, o moleque meteu 5 bolas de 3. Uma das sequências mais incríveis na temporada. Foi bizarro. Foi bizarro o que o Egor Deming fez. Era pra ele ter sido o herói do jogo. O problema é que no finalzinho ali, no último lance, o Paulo Banchero quis roubar o protagonismo. E aí ele meteu um senhor game winner, garantiu a vitória do Magicaço, vitória por 104-103, fora de casa. Né? Eu que desci a lenha no Paulo Banchero ontem, né? Por conta da performance fraquíssima que o Magic teve, muito por conta do Paulo Banchero, que foi muito mal. Ontem, né, hoje no caso, eu tô aqui para enaltecer. Né, em meio a mais uma atuação fraca do Magic, ele foi o cara que chamou a responsa e falou, irmão, não vamos perder de novo. Foi um puta jogo do Banchero, 30 pontos, 14 rebotes, 6 assistências. Senhor Game Winner. Deixa eu até botar aqui na tela o Game Winner do Paulo Banchero, que merece, né? Pô, não é todo dia que o malandro mete um Game Winner. Na verdade, no caso do Banchero, ele até vem fazendo isso com uma certa frequência, né? Foi o segundo Game Winner dele nos últimos 8 dias, né? Eu tinha visto isso em algum lugar. O segundo Game Winner dele nos últimos 8 dias. Então, meio que no caso do Banchero, o Game Winner até que não tá sendo muito raro, não. Mas deixa eu pegar aqui o lance. Mesmo correndo o risco de, né, da NBA, de tomar aquele belo copyright. Mas, ó. Pô, foi uma puta bola, mano. Foi uma puta bola, olha isso. Ó. Que bolaça, bicho. Que bolaça. Que bolaça do Paulinho. Enfim, bela vitória do Magic e derrota aí pro Brooklyn. Fiquei triste, cara, porque o Egor Deming merecia muito essa vitória, bicho. Que jogo do novato. Tá jogando muito o Egor Deming, tá?
Eu que não era muito fã dele na época do draft, não tem muito o que eu falar contra ele não, mano. A temporada dele é muito boa, é um dos melhores arremessadores da classe. Ele que chegou no draft com questões sobre o arremesso, né? Muito louco ver como que ele fez o seu grande defeito virar sua grande qualidade. Né? Realmente impressionante. Merecia muita vitória ontem pelo que ele fez, mas Paolo tinha outros planos. Aí a gente teve o Knicks vencendo o Clippers, né? Jogo duro, jogo difícil. O Clippers fez um ótimo primeiro tempo, mas no segundo tempo o Knicks conseguiu ser superior, né? Jalen Brunson, o Towns apareceu muito bem no segundo tempo. E aí o Knicks garantiu sua 24ª vitória na temporada, 123-111 foi o placar final, né? Knicks volta a vencer depois de 4 jogos, né? Voltando à vice-liderança do leste. Defensivamente eu gostei do que eu vi do Knicks ali no segundo tempo. O quarto período do Knicks foi bem bom na parte defensiva. Defesa essa que faltou nos últimos 3, 4 jogos, né? Então foi uma boa vitória do Knicks, boa vitória para cima do Clippers, que teve, né, o Zubat como seu grande destaque, 22 pontos, 11 rebotes. Kawhi também fez um ótimo jogo, mas não foi suficiente. Phoenix Suns passou o carro no Memphis Grizzlies, 117-98, Memphis que vinha de vitória para San Antonio, né, na noite anterior. Acabou sendo amassado pelo Phoenix Suns numa grande noite do perímetro do Suns. Phoenix ontem 22 bolas de 3. Uma coisa absurda, coletivamente tudo funcionando. Dillon Brooks e Grayson Allen combinando para 10 bolas de 3. Royce O'Neal matou 4. Goodwin 3. Gillespie e Fleming também matando 2 cada um. E isso tudo com o Devin Booker só marcando 13 pontos. Né? Só que o coletivo foi tão bom que nem precisou do Devin Booker chamar a responsa. Vitória por mais de 20 pontos. Grande resultado para Phoenix, chegando à sua 22ª vitória. E o Grizzlies à sua 21ª derrota. Sobre Lakers e Spurs, Thunder e Jazz e Warriors e Bucks, cara, eu não vou me estender muito, não vou falar muito sobre esses jogos, porque eu já fiz vídeo sobre cada um deles. E como eu tô meio corrido aqui, pessoal, se você quiser saber minha opinião sobre esses 3 jogos, dá uma olhadinha nos vídeos que saíram na madrugada. Mas sim, só dando uma passada por cima bem rápida, Thunder e Jazz, jogo duríssimo pro Thunder. O Jazz foi melhor do que o Thunder coletivamente, foi mais uma atuação fraca de Oklahoma, mesmo jogando em casa. O que salvou o Thunder ontem foi o Shai, né? O Shai entregou uma das suas melhores atuações da temporada, salvou o time, levou o jogo para a prorrogação no último lance, foi muito bem na prorrogação. O Chet também apareceu bem na prorrogação, com uma rebodanca importante ali no final. Fez um jogo decente também o Chet, eu acho que depois do Shai, ele foi de longe o melhor jogador do Thunder ontem, junto do AJ Mitchell, mas foi aquela vitória culposa, né? Uma vitória que não convenceu, não é uma vitória para ser comemorada. Sofrendo nos rebotes, sofrendo no ataque, bola de 3 horrorosa. O time ontem chutou para, sei lá, 18% para 3, uma coisa terrível. Então, assim, vitória totalmente culposa do Thunder. O Shai salvou. Se não é o Shai, o Thunder tinha perdido ontem, tinha perdido por uns 10. Sobre Lakers e Spurs, uma vitória já esperada de San Antonio, mesmo com o Embiid com limitação de minutos. Cara, o Spurs pegou um Lakers vindo de back-to-back. O Spurs também vinha de back-to-back no caso, mas assim, o Spurs jogava em casa. Pegou um Lakers vindo de back-to-back, sem LeBron e sem Austin Reeves. A chance do Lakers ganhar ontem era muito pequena. Né? Passava pelo Luka entregar um jogo de 70 pontos. Ele tinha que fazer 70 pontos de novo pro Lakers ganhar. Acabou que ele fez, né, só 38, né? Meteu o triple-double de 38 pontos. E aí não foi suficiente, né? O Luka jogou pra caralho, mas o resto do time não ajudou em absolutamente nada. E o Spurs conseguiu a vitória. Né, o Wembanyama, mesmo com minutagem reduzida, teve um impacto gigante, né? Nos 26 minutos que ele teve, ele veio para 16 pontos, 14 rebotes e 4 tocos, uma coisa bizarra. Keldon Johnson acabou sendo o grande nome do Spurs ontem, com 27 pontos, vindo do banco, jogou muito o Keldinho. E aí o Spurs garantiu a vitória, 107-91, 26ª vitória do Spurs na temporada, se mantendo na 2ª colocação. E sobre Warriors e Bucks, vitória muito boa do Warriors, né? Coletivamente o Warriors ontem funcionou super bem sob o comando do Curry. Curry foi o grande nome, com 31 pontos, mas o coletivo apareceu, Jimmy Butler foi bem, Draymond Green foi bem, Horford, DeAndre Melton, Gui Santos teve um impacto super positivo nos minutos que teve, foi o 3º melhor plus-minus do time. E do outro lado, o Bucks só teve o Giannis. Só o Giannis jogou, só o Giannis fez alguma coisa, e acabou que não foi o suficiente para evitar a derrota. Vitória, né, muito boa, 7ª vitória do Warriors nos últimos 10 jogos.
né? Vitória no Chase Center, resultado muito bom. E encerrando, a gente teve o Blazers vencendo o Houston Rockets 103-102. Jogo bom pra cacete, né? Um jogo decidido ali num tapinha ilegal do Tari Eason, né? No último lance ali, o Tari Eason conseguiu o tapinha que daria a vitória para Houston, só que na revisão foi visto que ele ainda estava com a bola na mão, né? Ainda estava em contato com a bola quando o relógio estourou, e aí, né, foi revertida a marcação. O Blazers conseguiu sair com a vitória. Deni Avdija com um grande jogo de 41 pontos. Avdija vivendo um momento excelente, né, cara? Excelente. Deni Avdija com seu segundo jogo de 40 pontos na carreira, primeiro na temporada, jogando pra caralho o Avdija. O Blazers com a sua sexta vitória nos últimos 7 jogos, vivendo o seu melhor momento na temporada, dá pra dizer isso. Subindo na classificação, acumulando mais vitórias, já são 18 vitórias do Blazers. Então, resultadaço pra Portland. E pelo lado de Houston, né, um jogo que Houston quase ganhou, mesmo não jogando muito bem, né? Foi mais um jogo onde ofensivamente o time teve, né, engasgou, não fluiu, né? O Aman Thompson e o Duran carregaram ali o time, né? O Aman Thompson 24 pontos com 12 rebotes, Duran ali com 37 pontos. Mas não deu, né? No fim ali não deu. Tapinha do Tari Eason não valeu, né? Outro que foi mal ontem foi o Jabari, né, cara? Jabari ontem muito mal no jogo. Ele que vinha, né, feito um jogo bom contra Phoenix, mas ontem muito mal. E aí Houston sofreu mais uma derrota, 12ª derrota do Houston na temporada, tá bom? Então, é isso, tá, minha gente? Olha aí, consegui fazer o programa em menos de 40 minutos. Que vitória, hein? Deu pra falar de tudo. Desculpa, tá, pelo programa acelerado, mas é que hoje realmente, né, tá pegado o dia pra mim. Mas acho que deu pra abordar tudo, deu pra dar atenção em tudo que deveria ter, né, sido dada a atenção. Galera, obrigado, tá? Obrigado pela sua audiência nessa quinta-feira. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo, tá? Agradeço muito, tamo junto. Beijo no seu coração e até a próxima, gente. Tchau, valeu!